Oração inicial. Pai, queremos te agradecer por mais uma aula da EBD em casa, Senhor. Abençoe a cada criança, a cada família, Senhor, com o conhecimento da Tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Memorização do título da lição e do versículo. O título da nossa lição, juniores, a lição 11, o título da lição é O Deus que não abandona, ok? Vamos falar comigo? Título da lição, O Deus que não abandona. E a lição é qual? Isso, lição 11. E o nosso versículo de hoje está no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Você, juniores, abra sua Bíblia para que você possa ter o hábito e também aprender a localizar o endereço bíblico, tá bom? Então, Salmos, capítulo 9, versículo 10, que nos diz o quê? Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Amém? Amém, crianças? Vamos lá falar mais uma vez, juniores? Salmos 9, versículo 10. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandona os que procuram a tua ajuda. Salmos 9, versículo 10. Amém? Memorize. Crianças, a nossa história de hoje está na Bíblia, a palavra de Deus. Por isso o nome da nossa escola se chama EBD, Escola Bíblica Dominical. E a nossa EBD está sendo online, em casa. Eu estou gravando da minha casa e vocês estão assistindo na casa de vocês, amém? Então, leia a Bíblia. Vamos ler o que a Bíblia diz? Então, a história de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao 36. E aqui está, ó, a base bíblica, crianças. Também a nossa base bíblica para a continuidade dessa história está no livro de Gênesis, capítulo 39, do verso 1 ao 20. E aqui está o texto bíblico. Então, vocês depois vão fazer a leitura com calma, tá bom? Sobre essa história, ok? O jovem José morava com seu pai Jacó, que muito o amava. O jovem havia ganhado de seu pai uma túnica. Olha aí, ele está vestido com essa túnica colorida. Por conta disso, seus irmãos o invejavam ainda mais. Deus falava com José através de sonhos. Certo dia, o Senhor lhe disse que o abençoaria muito. De maneira que até os seus pais e irmãos se prostrariam diante dele. José contou essa revelação para sua família, e isso pareceu mal aos olhos deles. Então, os irmãos de José ficaram cheios de raiva e de inveja dele, e por isso planejaram matá-lo, jogá-lo num poço para ser vendido como escravo ao Egito. Ainda que um deles, o filho mais velho de Jacó, Rubem, falasse e pensasse em ajudá-lo, José foi vendido como escravo para comerciantes a caminho do Egito. Então, os outros irmãos de José, sabendo do impacto que
sobre o desaparecimento do jovem traria sobre Jacó, resolveram matar um animal e banharam em sangue a túnica colorida que pertencia a José. Assim que viu a túnica manchada de sangue, Jacó desesperou-se e esteve de luto por seu filho por muitos dias. No Egito, José foi vendido ao capitão da guarda real, Potifar. Este o comprou para trabalhar em sua casa. Deus era com José. Olha o pai dele aqui, Jacó, sofrendo quando viu a roupa do seu filho José, a túnica colorida manchada de sangue. Ele chorou, criança, por muitos dias. Está aqui ele sendo vendido pelos comerciantes. E Potifar o convidou para diariamente passar a noite juntos. Temente a Deus, José respeitava o seu patrão Potifar. Até que um dia, quando ele ficou em sua casa, sua mulher, a mulher de Potifar, enganou, dizendo ao jovem hebreu, enganou seu esposo, dizendo que José havia o agarrado. E ela arrancou uma parte da sua roupa para mostrar como prova, enganando a todos. Todos acreditaram nessa farsa e nessa falsa acusação contra José. Com raiva, Potifar ordenou que José fosse lançado na prisão. José sabia que havia feito o que era correto. Ele respeitou seu patrão Potifar. Ele fugiu do pecado quando esta mulher o tentou. E ele obedeceu, crianças, a Deus. Mais tarde, o Senhor honrou a José. Lá na prisão, Deus estava com o jovem no Egito. E em tudo o que ele fazia, o Senhor abençoava e lhe dava muita paz. Deus não abandonou José, criança. O Senhor foi com José em todo o tempo, criança. O Senhor lhe mostrou em sonhos e lhe abençoou. Amém? Então, essa é a nossa história. Que você possa crer e confiar no cuidado do Senhor. Ele não nos abandona. Por isso, o tema da nossa história, o Deus que não abandona. Então, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus não nos abandona. Amém? Atividade. Então, para você, criança, que tem a sua revista, a lição bíblica de atividade, preste bastante atenção. A nossa lição é a lição 11, isso mesmo. E o tema é o Deus que não abandona. E a base bíblica da nossa história está no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao 36, Gênesis 39, do versículo 1 ao 20. Então, aqui tem Explorando as Escrituras, que é o resumo da história. Aqui tem Memorizando, que é o versículo da aula de hoje, Salmos 9 e o verso 10, ok? Vamos agora para a atividade? Sim, antes da atividade, uma curiosidade bíblica que tem aqui. Você sabia? José era o filho predileto de Jacó e Raquel, mas não o primogênito. Era o 11º filho da família, ok? Vamos agora para a atividade. Complete as frases e encontre as palavras no quadro abaixo. Então, vocês vão aqui, ó, no caça-palavras, vai encontrar as frases e vai preenchendo aqui nessas frases, ok? Entenderam? Então, número 1, vocês vão completar as frases de acordo com as palavras que vocês vão encontrando aqui no caça-palavras, ok? E assim vai completando. O número 2, decifre o código e descubra o versículo. Então,
vocês vão ver que os códigos são o quê? Números que vocês vão trocar por letras e vão descobrir o Salmo 16, versículo 8. E o número 3, a atividade número 3 tem assim: complete a oração de agradecimento. Obrigado, Senhor, por estar sempre ao meu. Então você vai completar essa frase de agradecimento a Deus, porque o tema da nossa lição é o quê? O Deus que não abandona. Então, nosso Deus não nos abandona, amém? Desafio da semana. E o desafio você vai agradecer a Deus por Ele não te abandonar e cuidar de ti, amém? Glória a Deus! Oração final. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma aula da EBD em casa. Hoje aprendemos sobre a história de José. Sim, meu Pai, mesmo ele passando pelo processo de inveja, mesmo ele sendo vendido, sendo preso, mas o Senhor esteve com ele, lhe dando graça, acrescentando-lhe a fé. O Senhor não abandonou. O Senhor esteve com ele em cada processo da sua vida. E assim, nós queremos te agradecer, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de cada criança e o Senhor não nos abandona, Senhor. É por isso que nós te amamos, ó Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo, porque em todo o tempo o Senhor cuida de nós. Com teu amor, com a tua misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, e as nossas fraquezas, Senhor. Precisamos de ti em todo o tempo, Deus. Não nos deixe, não nos abandone, porque tu és o Deus que não abandona. Em nome de Jesus, amém. Pois tu és um Deus que é amor.